Paz para todos! No vídeo passado a gente viu algo maravilhoso, que é quando Deus, depois de tantos percalços, tantas idas e vindas, a fé de Abraão sendo testada ao limite, chega o momento da promessa de Deus de que, de fato, ano que vem, Sara vai ter um filho, uma mulher que já estava nos seus 90 anos. O costume da mulher já tinha cessado, já estava provavelmente na menopausa, não tem a menor, mesmo se ela tivesse com um corpo sadio, não tinha a menor possibilidade de ter filho, E, além disso, ela ainda tem uma doença que é a esterilidade, que a impossibilitava de ter filhos. Mas aí Deus vem e diz que ela vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Isaac, que significa riso. Riso porque Abraão achou graça, mas a forma que Abraão acha graça é simplesmente pela perplexidade, não é por incredulidade, mas é perplexo com o impacto dessa notícia. Um senhor de idade, 100 anos, uma senhora de 90, de repente vão abraçar um filho. Ele creu tanto que ele faz a circuncisão como foi ordenado que ele fizesse, e ele acredita. E agora chega um momento interessante aqui, que provavelmente isso aconteceu depois de alguns dias ou algumas semanas. Aparece 3 pessoas aqui com um recado para Abraão, que na verdade eles têm uma missão. Essas 3 pessoas que logo vamos entender que um é o próprio Deus, ou uma pessoa falando pela boca de Deus, mas há uma probabilidade de ser o próprio Deus. Inclusive, esse é um dos conceitos lá da igreja adventista, que acredita que Jesus ele é um anjo, que é o anjo Gabriel, se não me engano, Eles acreditam que é o próprio Deus, Mas é uma incoerência, porque tem o nome Gabriel, está identificando um anjo, Mas por que eles acham isso? Por causa desse texto que eu vou ler hoje e de alguns outros, onde o anjo ele fala como se fosse o próprio Deus. E no meu entendimento, no entendimento de boa parte dos teólogos, pode ser de fato o próprio Deus. Isso não significa que o anjo Gabriel é Jesus Cristo, mas também pode ser um anjo falando pela boca de Deus. Isso é muito comum, por exemplo, nas igrejas pentecostais, onde pessoas falam em profecias. E quando elas falam, elas estão falando como se fosse o próprio Deus, mas elas não são Deus. A gente sabe que não é, mas elas estão falando em nome de Deus. Mas vamos lá para o texto, porque é interessante porque esses 3 homens que estão chegando aqui, eles têm uma missão, que é destruir Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver no próximo no capítulo 18 e 19, vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, eles estão vindo nesse propósito, mas aproveitando que eles estão lá, eles vão repetir aquilo que Deus já tinha falado. Vamos para o texto que você vai entender. Então, versículo 1: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu à entrada da sua tenda, correu, encontrou deles, curvou-se até o chão e disse-lhe: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessas árvores. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Então, é interessante aqui que Abraão ele ergue os olhos e vê 3 homens. E ele corre até esses homens, provavelmente ele viu alguma coisa nesses homens que o chamou a atenção. Ele vai atrás desses homens, só que ao mesmo tempo ele não tem certeza se de fato é uma visão do próprio Deus que ele está tendo. A gente vai, ao ler o texto, você percebe que ele fica meio na dúvida, porque aqui Deus ele toma a forma de um corpo humano. Então 2 eram anjos e um é o próprio Deus, ou os 3 eram os anjos, um falando em nome de Deus, mas eu vou entender que um é o próprio Deus, assim como o próprio autor, Moisés, ele fala: o Senhor apareceu a Abraão, quando ele estava sentado à entrada, deixando claro que era o próprio Deus. Mas também, com certeza, cabe aqui a interpretação de um anjo falando em nome de Deus. Mas vamos lá. Então, Abraão fica na dúvida. Ele não tem certeza absoluta.
mas ele viu alguma coisa diferente nesses homens, tanto que ele corre, ele chama de Senhor, né? Ele se coloca, ele se prostra, porque, é como eu falei, ele não tem certeza absoluta, mas ele tem uma impressão de que é alguma coisa sobrenatural que está acontecendo aqui. Aqueles homens não são normais, até porque quando Deus apareceu a Abraão, no capítulo 17, ele apareceu de uma forma palpável, né? E com certeza, então aqui ele está vendo aqui alguma coisa, vendo aqui, ficou impressionado, e está na dúvida, mas ele se comporta como se fosse o próprio Deus, e logo vai ser revelado que é o próprio Deus. Então ele sai, aí ele corre ao encontro e faz a proposta. Ele disse: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo teu servo sem fazer uma parada, e mandarei um pouco de água para lavar os pés. Por quê? Porque era importante lavar os pés, porque naquela época as pessoas andavam mesmo a pé. Algumas pessoas tinham camelo, mas as pessoas mais que tinham uma certa condição, a classe média, né? Mas a maioria das pessoas, elas andavam mesmo a pé. Então, por isso era importante a água para os pés. E descansar debaixo dessa árvore. Por que debaixo da árvore? Porque nessa época aqui eles não tinham casa, eles viviam em tendas. E muitas vezes a árvore, dependendo da posição que ela está, ela se torna mais aprazível, mais gostoso, mais aconchegante. Então por isso que ele oferece essa árvore. E aí ele fala: eu vou trazer para vocês o que comer para que recupere essas forças e prossiga pelo caminho. Agora que já chegaram até os seus servos. Eu vou tratar vocês muito bem aqui. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou a prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Vocês devem estar ouvindo aqui o cachorro latindo, né? Eu peço desculpa, é inevitável. Então, vamos prosseguir. E ficou perto deles de pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então, você vê aqui que há aqui uma posição de tratá-los muito bem, né? Um tratamento que, a princípio, acaba sendo até... A gente fica até espantado, né? Parece muito exagerado esse tratamento, né? Um tratamento muito forte aqui, né? Você vê que ele vai oferecer uma comida e ele vai matar um animal, né? Quer dizer, comida para 4, 5 pessoas, 6 pessoas, quer dizer, muita comida, né? E aí ele dá detalhes, né, do que vai trazer, né? Ele fala: ó, pegue 3 medidas da melhor farinha e a massa para fazer pão. Fazer pão demora um certo tempo, né? Então, normalmente quando a gente é educado, então a gente é hospitaleiro, né? A gente não tem tantos cuidados assim como esse homem está tendo, né? Talvez o texto ele quer introduzir aqui a importância da cultura. Até porque quando a gente for ler lá, quando esses anjos, esses 3 anjos, né? Um parece ser o próprio Deus, né? Eles estão numa missão. Qual que é a missão? Destruir Sodoma e Gomorra. Mas aproveitando que eles estão vendo Abraão, eles vão fazer, né? Eles vão repetir aquilo que Deus já tinha falado. Mas a missão principal é destruir Sodoma e Gomorra. E quando chegar lá, você vai ver uma coisa que vai ficar é um pouco estranha aos ouvidos, né? A gente pensa: mas o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente chegar lá, você vai entender, né? Mas aqui, então, o que o texto está deixando claro aqui? A importância da cultura. A cultura, ela é muito forte, né? Ela entra no sangue humano, né? Falando entre aspas aqui, né? Porque, assim, se você for, por exemplo, nos tempos atuais, a cultura indígena, por exemplo, ela é uma cultura rica, né? É uma cultura que é abençoada, uma cultura que traz muitas coisas, né? Que a gente gosta, copia, né? Algumas palavras do Brasil, por exemplo, elas são originárias do Tupi-Guarani, né? Então, há muitas bênçãos, né, na cultura indígena, mas também há muitas bizarrices. Se a gente for também lá na cultura japonesa, é maravilhosa. Disciplina, então, né? Que exemplos de disciplina, de honra, né?
Se a gente a honra é algo tão forte, né? Mas também existem algumas bizarrices lá. Eu vou deixar para falar mais sobre isso quando eu entrar no texto lá sobre Sodoma e Gomorra, né? Vai ser mais interessante, né? Para a gente tentar compreender melhor o que acontece, o que estava acontecendo, né? Das decisões de Ló. Então, Moisés aqui que escreveu o livro de Gênesis, ele começa a nos dar um vislumbre da cultura, né? Dessa força dessa cultura aqui. Então ele faz essas coisas aqui, mas era próprio de um chefe beduíno, cara. Abraão era um beduíno, né? Então fazia parte das atribuições ser hospitaleiro, e essa hospitalidade ela era exagerada mesmo na época, muito exagerada. Então trouxeram então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Então eles estão aqui, eles serviram, né, esses 3 homens, e Abraão está à disposição, né? Está lá em pé, lá vendo eles comer, deixando, ó, precisar, estou aqui, né, para qualquer coisa, tal, né? Então, e aí eles vão falar, e agora sim vai ficar claro, né, para Abraão que de fato ele estava certo. Se trata aqui de algo bem forte, bem espiritual. Enquanto comia, ele ficou de pé perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram, né? Então, primeiro, como é que eles sabiam que Abraão era casado? E segundo, o nome da mulher, que era Sara. Então aqui já ficou claro de quem se trata, né? Que já não há mais dúvidas. Se havia dúvidas, agora não tem mais. Ele sabe que de fato aqui se trata de algo espiritual. Ali na tenda respondeu ele, né? Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Então, ele volta a repetir aquilo que está escrito lá no capítulo 17, dizendo que, de fato, ela vai ter um filho. E Sara estava escutando, ela estava na tenda do lado, porque era comum, né, as mulheres não se misturarem com os homens, assim como até os dias de hoje. Quando você lembra das mulheres lá de Israel, né, as mulheres da Palestina, você vê que elas... A primeira coisa que vem na nossa mente é a burca, né? Aquele indumentária, né? Indumentária, aquelas roupas pretas, né? Que cobre a mulher da cabeça aos pés. Então, a mulher não pode estar perto de homem, a não ser do seu próprio marido, do seu filho, do seu pai. E ela então estava numa tenda à parte, mas uma tenda que estava perto, né? Que dava para ouvir claramente a conversa desses homens. Então Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. É uma observação que Moisés faz, que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, né? Essa observação já foi feita várias vezes, deixando claro a incapacidade aqui. O detalhe aqui é que, com certeza, ela já deve estar na menopausa. Então, não há a menor possibilidade. Mesmo se ela estivesse com a saúde perfeita, ela não poderia ter mais filhos. Versículo 12. E por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então, ela ri, mas é diferente do capítulo 17, onde você viu que Abraão riu, né? E Abraão riu, ele riu pela perplexidade da coisa. Ele ficou tão abismado e perplexo com a novidade que ele riu, aquele riso de: meu Deus, que coisa, eu vou ser pai a essa idade. Mas aqui o riso de Sara é um riso de incredulidade. Ela simplesmente não acreditou na palavra de Deus diante da impossibilidade dela e do seu marido. A impossibilidade dela e do seu marido falou mais alto do que a palavra de Deus. E aqui é um problema grave, quando as suas situações elas falam mais alto ao seu coração do que a palavra de Deus. Se Deus falou que Ele vai te ajudar, que Ele vai estender as mãos, que Ele vai fazer coisas extraordinárias, você deveria crer de todo o teu coração, apesar das circunstâncias. Mas aqui é claro que no livro de Hebreus vai citar Sara como uma heroína da fé, e vai deixar claro que ela creu. Então, esse foi um momento de incredulidade, mas com certeza ela se recompôs e acreditou. Eu quero dizer também que para você que tem sido incrédulo, você pode mudar essa situação. Você pode crer de todo o seu coração,
para viver o extraordinário de Deus. E ela faz essa pergunta: já idoso ainda terei esse prazer? Esse prazer aqui é uma palavra que ela cabe muita coisa, mas provavelmente ela está falando do prazer da relação sexual, porque Deus, ele falou aqui, mas ele vai usar os meios naturais, que é algo interessante para você entender. Deus acha graça de fazer milagres, ele suspende as leis naturais e aí acontece o milagre. Por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, Deus suspendeu a lei da gravidade e Jesus andou sobre as águas. Então, milagre é isso, é suspender as leis naturais e você viver o sobrenatural. Porém, Deus também usa meios naturais, e isso também glorifica o nome dele. Aqui nós estamos falando de algo que deveria ter uma cópula, uma relação sexual. Assim como muitas vezes Deus acha graça de nos curar através dos remédios. Então, quando você vê pessoas falando, não, eu vou parar de tomar o remédio porque eu creio, na verdade, no fundo é uma incredulidade. Por que é uma incredulidade? Porque quem dá inteligência aos médicos é Deus. Então, se Deus achou graça de dar essa inteligência, essa capacidade, você deveria receber como uma graça. Se o remédio te cura pela graça e misericórdia de Deus. Você deveria dar glória a Deus da mesma forma como se tivesse acontecido um milagre, porque vem de Deus. Até a inteligência que o diabo tem vem de Deus. Então aqui Deus vai achar graça de usar um meio natural. E também o prazer de ter um filho, de abraçar um filho. Cabe todas essas coisas, provavelmente ela estava se falando de todas elas. Quando ela fala, ainda terei prazer? Você vê que também um cuidado sexual, né? Uma idosa tendo prazer, um idoso tendo prazer, mas você vê que Deus cuida dessa área. A área sexual é uma área muito importante para os filhos de Deus. Tanto que tem um livro, que é o livro de Cantares, que ele é um livro erótico, ao mesmo tempo poético. No fundo, a sexualidade é isso. A sexualidade ela tem uma certa agressividade. Não estou falando aqui de violência, estou falando de uma certa agressividade. É por isso que tem aquele beijo, tem aquela pegada que as pessoas falam, né? Porque existe essa certa agressividade. Mas, ao mesmo tempo, a poesia, né? O amor. Então, você vê que Deus se preocupa com essa área também. E no versículo 13, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E diz, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então, ela riu e o anjo perguntou, por que? E é interessante que ela riu aqui, não foi um riso de gargalhada, ou então um riso que dava para se ouvir, ela riu por dentro, né? Ela teve a incredulidade e ela riu. Mas os anjos aqui questionam, e ainda questionam o que ela pensou, olha, mas existe alguma... Ele diz, poderá realmente dar à luz agora que sou idosa? Então eles repetem aquilo que ela pensou. Então aqui fica claro para Sara de quem se trata. E a resposta dela é, Sara teve medo, né? Como é que não tem medo, né? Agora ela sabe com quem está falando, né? Ela achava que eram homens normais, agora ela descobre que não se trata de homens normais. Até porque eu imagino que ela não ia imaginar que Deus iria aparecer tão cedo, né? Porque essas visitações de Deus eram bem espaçadas, né? Mas aqui, é como eu falei no início, né? Eles vieram com outro propósito aqui. Mas aí, ela teve medo e ela mentiu e disse, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Eu estou lendo aqui nessa tradução, né? Eu sei que tem outras traduções, estou lendo a tradução NVI. Mas que, de fato, dá para compreender legal aqui o texto. Então, ele diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? É a resposta dos anjos. Existe alguma coisa impossível? Será que tem alguma situação que você possa chegar para Deus e falar assim, Deus, essa aqui é a minha situação. E Deus olhar para você e falar, aqui realmente foi longe demais, eu não tenho como resolver. Existe, irmão? Alguma situação assim que Deus não possa resolver? Seja lá o que você está mostrando. O problema é que muitas vezes a gente não quer o não de Deus, né? A gente não quer os nãos de Deus, né? Às vezes estamos num relacionamento e Deus diz não para nós, né? E a gente quer insistir nesse relacionamento porque não aceitamos o não de Deus, né? Os maiores problemas que eu vejo na vida de muitos é não saber lidar com o não.
Nós queremos sempre o sim, sempre a aprovação. E muitas vezes Deus diz não. E quando Deus fala isso, Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe a composição da história. Tem certas situações que elas são muito difíceis e precisa de uma mudança real. Então, Deus tira, ou a pessoa muda completamente para voltar para você completamente mudada, se tornando uma nova pessoa, ou então ela é limada, ela é tirada de uma vez por todas. E uma outra pessoa vai surgir no caminho, né? Com as qualidades necessárias para que ambos cresçam no Senhor, né? Toda pessoa que te leva ao pecado e te fortalece no pecado, você pode ter certeza que Deus não está nesse projeto aí. Né? Então Deus precisa tirar essa pessoa da sua vida. Deus está sempre envolvido em relacionamentos a qual você se aproxima mais de Deus. Então aqui você vê que o anjo deixa claro que não há nada impossível para o Senhor. Ele diz que no próximo ano, na próxima primavera, Deus iria visitar Sara e ela ia ter um filho. Uma das coisas que é interessante é que Sara, ela nega, né? Ela mente, né? Um pecado sempre chama outro, né? Quando a gente começa a andar pelos nossos medos, né? Porque ela teve medo, então logo mente, né? Homem, ele se fortalece na verdade, tanto homem quanto mulher, mas só que para homem a verdade é algo muito importante, porque a verdade, ela dá honra ao homem. Isso nos fortalece como homem. A maior virtude do homem é ser verdadeiro. Essa é a maior virtude. Quando o homem ele é muito imaturo, ele é muito mentiroso. E depois da mentira vem a ganância. E depois da ganância vem a violência. Cada um vai crescendo em escala. Porém, o que aproxima o homem de Deus e faz o homem se tornar forte é simplesmente ser verdadeiro. A verdade é muito importante para a mulher. A mulher, ainda mais quando ela está ela entende que Deus é maior na vida dela, ela se envolve espiritualmente com Deus. Isso é algo magnífico, algo assim maravilhoso para a mulher. Porém, para o homem é vital. É vital para o homem ser verdadeiro. A verdade fortalece a masculinidade. O homem que fala a verdade, ele se torna mais homem, se torna mais forte. É uma virtude que... E eu sei, eu falo, eu luto com isso, né? A gente é próprio do homem ser imaturo, ser mentiroso, ser ganancioso e ser violento. Eu luto contra isso. Eu pratico a verdade. E eu aconselho você, sendo um homem de Deus, a fazer a mesma coisa. André, eu tenho defeitos. Porém, ninguém pode me acusar de ter mentido. Isso aí ninguém pode me acusar. Porque eu sempre fui, sempre sou verdadeiro. Eu falo a verdade. Doa quem doer. Já entrei em vários enrascados, já caí em descrédito, porque as pessoas acham que eu menti. Mas uma coisa é verdade. Eu não minto. Isso não vem isso não é próprio de mim. Isso, na verdade, é o cristianismo que me ensina, e eu vou me fortalecendo, e eu vou andando com Deus, eu vou praticando a verdade, e eu todo dia, toda hora, todo momento, lutando contra a minha carne, praticando a verdade pela força do Espírito Santo, pela força de Jesus. Isso me torna cada vez mais homem. Estou falando isso porque é muito importante você, que é homem de Deus, entender isso. A verdade, ela tem que ser dita, e isso fortalece a sua masculinidade. Isso te dá honra, isso nos faz ser cada vez mais homem. Homem fala a verdade. Inclusive, a verdade traz segurança, que é uma das coisas que toda mulher quer num relacionamento, a se sentir segura. Você já reparou quase toda briga que você tem, a mulher vai brigar com você justamente porque ela não tem certeza de que você está falando a verdade? Pensa nisso, a verdade, ela tem que ser algo normal na sua boca. Fale a verdade. Isso te fortalece como homem. Amém? Vamos orar. Meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, porque, meu Deus, de fato, estes homens aqui vieram para entregar um recado, para entregar um juízo para Sodoma e Gomorra. Mas antes, eles repetem a promessa de Deus na vida daquele senhor idoso, daquela senhora idosa.
porque de fato é isso que precisamos ouvir tua palavra constantemente. É por isso que você, meu Pai, nos incentiva a ler a tua palavra, a ir à igreja para ouvir, para que essas verdades suas sejam fortalecidas no nosso coração. Assim como o Senhor fala a verdade, é tão importante que principalmente os homens, falem sempre a verdade. A verdade traz honra, e honra é um pilar fundamental para a masculinidade. A gente é homem quando a gente fala a verdade. Toda pessoa imatura mente e mente descaradamente. Quanto mais imaturo, mais mentiroso é. Quanto mais imaturo, mais vai ser ganancioso, mais vai ser violento, que vai subindo de escala. Você começa com palavras, daqui a pouco é atitudes. Mas, meu Deus, ensina esse homem a ser verdadeiro. Ensina essa mulher a dizer a verdade. Mas, principalmente, a esse homem a ser verdadeiro. E isso nos faz ser homens, faz ser homens de Deus. De todas as qualidades que a gente pode ter, a mais importante é a verdade, meu Pai. Ensina-nos a falar a verdade, ajuda-nos a falar a verdade, por mais que doa, por mais que a gente entre indiscreto, por mais que as pessoas duvidem, não importa. O importa é que a gente fale a verdade. Ajuda essa pessoa, este homem, a falar a verdade. Amém.